A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Isabel Lessa, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Vamos, nesse momento, iniciar a reflexão sobre o estudo dessa noite, que será sobre uma das bem-aventuranças de Jesus, aquela em que nos diz: bem-aventurados os aflitos. Como fonte bibliográfica, nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e no livro Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 5: felizes os aflitos, porque serão consolados. Diz também em João capítulo 16, versículo 33: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. O objetivo desse nosso estudo é esclarecer acerca da consolação que aponta Jesus a todos aqueles que sofrem, ressaltando como deve ser esse sofrimento para que ele se reverta em proveito da conquista da nossa felicidade. Se nós formos ver a definição de aflição, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, nós teremos o seguinte significado: que a aflição é um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa, estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Quando então Jesus nos diz que bem-aventurados os aflitos, nós precisamos entender o significado do que ele estava tentando nos transmitir. Porque como eu posso ser considerado uma pessoa bem-aventurada, né, que é o mesmo que feliz, por estar passando por um sentimento negativo, por inquietações, por preocupações? Então a doutrina espírita vem nos esclarecer, nos dando o significado da palavra aflição, que são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas, e que cada criatura tem a aflição que lhe é própria. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 5, nós temos a seguinte afirmativa: que os sofrimentos dão ao homem experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o mal que lhe originou uma fonte de amarguras. Então os sofrimentos, eles vão nos dando experiência, vão nos auxiliando na nossa caminhada, para que diante de situações em que temos duas decisões ou dois caminhos a seguir, nós possamos fazer a melhor escolha. Joana de Ângeles nos diz que a ilusão, ela é responsável por inúmeros sofrimentos, que muitas vezes nós estamos tendo como consequência sofrimentos em nossa vida porque ficamos iludidos em relação a bens materiais, em relação a coisas que aparentemente vão nos trazer alegria, que vão nos trazer felicidade. E a fonte do sofrimento, os nossos sofrimentos, são consequências naturais do nosso caráter e de nossa conduta.
e muitas vezes da nossa rebeldia, por nós não querermos seguir as leis divinas, por nós não ouvirmos a voz da nossa consciência. As causas das nossas aflições, elas podem ser atuais ou anteriores. Atuais se referem à nossa vida presente e anteriores se referindo às nossas vidas passadas. Vejamos então quais são as causas atuais das aflições, quais que são aquelas atitudes que nós temos que nos causam as próprias aflições da presente existência. Quando somos vítimas de nossa imprudência, do nosso orgulho e de nossa ambição. Por exemplo, o ato de agir perigosamente, com falta de moderação ou precaução. Um exemplo, dirigir bêbado. Falta de ordem, perseverança e má conduta. Por nós não sabermos dar limite aos nossos desejos, onde então tiramos a nossa paz de espírito, os excessos de toda a ordem, como divergências, como queixas, que só nos levam a gastar as nossas energias e que não nos conduz a nada, melindres, onde qualquer situação nós já estamos nos sentindo magoados, ingratidão dos filhos por nós não termos combatido neles o egoísmo, o orgulho e a vaidade, uniões infelizes das quais o coração não participa. E quantas doenças e enfermidades decorrem da falta de moderação e dos excessos de todo gênero. Essas, então, são causas presentes que está em nossas mãos decidirmos que nós não deveríamos agir dessa maneira para que estivéssemos em sofrimento. É o uso adequado ou não do nosso livre-arbítrio. E temos também as causas anteriores das aflições, ou seja, que são aqueles erros que nós cometemos nas nossas reencarnações passadas, onde nós fizemos o uso inadequado do nosso livre-arbítrio. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, as deformidades, etc. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente são muitas vezes o resultado da falta comedida que, pela ação de uma justiça distributiva, sofre a consequência do que fez sofrer os outros. Nós não lembramos o que nós fizemos nas reencarnações passadas. Isso é um fato. Mas quando estávamos desencarnados e antes de retornarmos ao corpo físico, nós sabíamos, embora não conheçamos os atos que nós praticamos nas existências anteriores, nós podemos saber qual o gênero das faltas cometidas. Basta estudarmos a nós mesmos e analisarmos não pelo que nós somos, mas pelas nossas tendências. Por isso mesmo a recomendação de Jesus: fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem. Então, se na reencarnação passada nós fomos duros e desumanos, poderemos ser tratados duramente com desumanidade. Se formos orgulhosos, poderemos nascer em humilhante condução.
Se formos egoístas ou se fizermos mau uso de nossas riquezas, poderemos ser privados do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Mas existe também o contrário. Tudo aquilo que nós fizemos de positivo, hoje, na presente reencarnação, nós estamos recebendo em forma de bênçãos e alegrias. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Então não importa se determinada falta ela é ocasionada pela nossa vida passada ou nossa vida presente. O que importa é como nós estamos reagindo a ela. Por quê? É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. A cada nova reencarnação que Deus permite que tenhamos essa oportunidade, nós estamos sendo agraciados pela misericórdia divina de estarmos continuando o nosso progresso. Só que quando nós reencarnamos, nós trazemos registrado no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, todas as nossas conquistas e os nossos desacertos. E muitas vezes o nosso corpo espiritual, ele está doente. Então o corpo físico é como se fosse um filtro para o nosso corpo espiritual. Qual é a função do filtro? Não é retirar as impurezas? Então, através desse corpo filtro, nós vamos limpando esse nosso corpo espiritual. No livro de Divaldo Pereira Franco, Desperte e Seja Feliz, na lição 21, Joana de Ângeles nos fala sobre a dor-reparação. Ela nos diz o seguinte, que a tua é uma dor pessoal, intransferível, que ninguém pode compartilhar. Assim, não te magoes com aqueles que te não são solidários nos momentos de angústia. Eles já têm a sua própria cota que buscam dissimular e esquecer. Ninguém passa pela terra sem a presença da agonia. Mantém-te em paz íntima na tua dor. A rebeldia torna-a insuportável. Se a aceitares, porém, como fenômeno natural, logo a vencerás. Não consideres que sofres porque foste o pior dos seres no passado espiritual. E ela termina nos dizendo, existe a dor elevação, a dor auxílio, a dor resgate. Por isso mesmo, ama, porque amando, mais amenas têm sido as provações, pois que igualmente recebes ajudas incomuns. Amigos devotados e zelosos te cercam com carinho. É onde Jesus nos dizia que a multidão, que o amor cobre a multidão de pecados. É isso que Joana de Ângeles vem nos dizer, que nós não nascemos para sofrer. O sofrimento, ele é uma consequência da nossa caminhada. Mas que a partir do momento que nós tomamos consciência e que nós procuramos realmente usar do amor para com nossos semelhantes,
para todos aqueles que precisam de uma palavra, para todos aqueles que na caminhada nós possamos auxiliar, automaticamente nós já estamos quitando os nossos débitos com a lei divina. Vamos entender um pouco mais sobre a afirmação de Joana de Ângeles, quando ela nos diz que existe a dor auxílio, a dor elevação e a dor resgate. A dor auxílio é aquela que serve para a alma se recuperar de certos enganos na atual existência, para reflexão. São disciplinas benéficas para o ingresso respeitável no plano espiritual. O próprio nome já nos diz, dor auxílio. De que maneira, então, esse tipo de dor vem nos auxiliar? É quando nós começamos a desviar do caminho reto. E como consequência daquelas nossas atitudes, a dor vem e nos recoloca no caminho, nos faz pensar. Porque é a oportunidade que estamos tendo nesta reencarnação. E essa nossa reencarnação, ela é única, então ela nos auxilia, nos recolocando no caminho do bem. A dor elevação é aquela que atua de fora de nós para dentro, aprimorando-nos, sem a qual não existiria o progresso. São aquelas dores, geralmente, que aparecem em relacionamentos difíceis. O que são esses relacionamentos difíceis? São oportunidades de nós fazermos o quê? De desenvolver as virtudes que nós precisamos adquirir. Aquelas virtudes que estão dentro de nós, mas que ainda precisam ser trabalhadas. Por exemplo, a paciência, o amor, a gratidão. Então é nesse momento que nós trabalhamos para evoluir dentro de nós esses sentimentos. Temos também a dor resgate. A dor resgate é a que vem de dentro para fora de nós, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Por que existe a dor resgate? Porque nós estamos cometendo os mesmos erros repetidamente. Estamos demorando a realmente aprender os ensinamentos de Jesus, a nos esforçarmos para segui-los. E como eu já disse anteriormente, o nosso corpo espiritual, ele ainda está doente. E nós possuímos, ainda dentro de nós, muitas feridas que não foram cicatrizadas. Então, essa dor resgate aparece quando se sucedem ocorrências como infortúnios, ou seja, através desses infortúnios é colocado para fora uma dor que precisa ser trabalhado para curar uma ferida que está no nosso íntimo. Então, quando nós estamos passando por um infortúnio, em vez de nós nos entregarmos ao desespero, nós devemos nos interrogar: o que me está desejando dizer este fenômeno perturbador? O que essa dor está querendo me mostrar? Os resgates, então, são aflições perante a justiça divina decorrente dos nossos erros no passado. Aceitá-los com resignação é quitar-se, no entanto, blasfemar é adiar o pagamento e contrair novos débitos. Então, nós devemos aceitar o sofrimento com resignação, ou seja, abençoar o sofrimento na nossa vida como o início da nossa cura. Isso demonstra
que nós saberemos recolher a luz onde existe a dor. Porque a pessoa que ela é resignada, ela passa mais rápido pela experiência, pois ela não oferece resistência, ou seja, ela aprendeu a confiar. E o que nos mantém firme é manter a nossa fé e a nossa esperança. Porque quem pode prever Deus? Deus é imprevisível. No momento, poderemos estar passando por um sofrimento que nós não estamos vendo saída em nossos familiares, mas quem nos diz que se nós mantermos a fé e a esperança, amanhã mesmo nós não vamos ter a solução daquilo que nós precisamos. Que Jesus então nos abençoe, nos ampare e muito obrigado a todos. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.